Eu queria pedir para os irmãos abrirem, primeiramente, lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 18 em diante. Perdão, um pouquinho antes. Versículo 16 em diante. Gênesis capítulo 4, versículo 16 em diante, diz assim a palavra do Senhor. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si duas mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Amém, até aqui. Vamos ler só mais 2 versículos, até o final do capítulo, tá? 25 e 26. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete. Porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Amém. Até aqui, meus irmãos. Podem se assentar. Hoje eu pretendo falar sobre a inteligência artificial, né? E esse texto aqui tem tudo a ver com inteligência artificial, né? O que acontece, né? O homem, ao longo da história, ele foi criando várias tecnologias. Muitas tecnologias foram sendo criadas. E muitas dessas tecnologias foram utilizadas, inclusive, na adoração ao Senhor. Aqui, por exemplo, nós vemos Caim, ele mata o seu irmão e ele foge. Ele vai aqui para um local que é chamado terra de Nod, que é a terra da sua peregrinação. Nod tem esse significado, do lado oriental do Éden. E aí, ele tem filhos, ele edifica uma cidade, ele dá nome para aquela cidade, na sequência, vai vindo as próximas gerações, e por fim vem Lameque. Vejo que nada indica que esses homens aqui eram homens piedosos, muito pelo contrário, uma vez que Caim era um homem maligno, matou a seu irmão, ele vai gerando filhos, por fim, quando chega aqui em Lameque, nós vemos pela primeira vez, e o que, pelo menos é o que nos dá a entender, então, que foi a primeira vez na história que se um homem cometeu esse pecado da poligamia, ou seja, de ter mais de uma esposa, porque o padrão de Deus original é um homem e uma mulher. Então, Deus criou Adão, e ele não criou Eva, Joana, Ana, várias mulheres para Adão. Não, Adão e Eva. Da mesma forma,
né, Eva, e não era Adão, mais o Mário, mais o João e tal, não. Era apenas Adão e Eva, ou seja, um homem, uma mulher. Este é o plano de Deus para o casamento. Mas nós vemos aqui que Lameque, né, um homem ímpio, um homem que ele descreve a sua história, né, ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, né, escutai as minhas palavras. Olha isso, olha a forma como ele descreve. Porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Então, olha o tamanho da iniquidade desse homem. E é interessante que ele, olha de quem ele era pai. Né? Os filhos de Lameque, quem são? Está descrito ali, ó. No versículo 19 em diante. Ó, tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, o nome da outra Zilá, e Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal, e este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão, né? Ou seja, instrumentos musicais usados na adoração ao Senhor. Mas que no primeiro momento foram criados, né, por quem aqui? Por homens ímpios. Então aquilo que um homem ímpio cria, né, de alguma forma pode ser usado, né, para adoração ao Senhor, dependendo da circunstância, dependendo do que exatamente é isso, né, sim. Tem algumas coisas que de fato elas são, podemos chamar assim, né, de neutras. E na sequência ele também, né, vejam, né, Zilá 22, Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. Então, esse trabalho com metalurgia, né, e tudo mais, tu vê, já surge lá no início, né, muito antes até do dilúvio. Né, posteriormente, né, vem o dilúvio, mata a todos, né, só sobra Noé e a sua família. Mas na sequência, após o dilúvio, o que acontece? Após o dilúvio, nós vamos ter ali uma circunstância bem interessante. Vamos observar aqui Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Mas antes de ler capítulo 11, vamos só ler o capítulo 10. Tá? No capítulo 10, versículo 6 em diante. Noé ele teve 3 filhos. Sem, Cão e Jafé. Esses foram os 3 filhos de Noé. E um deles, Cão, né, versículo 6 diz assim, ó, os filhos de Cão são Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi são Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá, Sabtecá, e os filhos de Raamá, Sebá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod, ou Nimrod. Né? Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Erec, Acade e Calné, na terra de Sinar. Vejam, na terra de Sinar. Todas as cidades aqui, elas estavam situadas na terra de Sinar. Desta mesma terra, saiu a Assíria e edificou a Nínive, Reobote, Ir, Calá e Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Então vejam que esse homem, Nimrod, ele foi, podemos dizer assim, o primeiro, né, grande rei. Né? Ele foi aquele que, das cidades que ele edificou, posteriormente surgiram vários reinos. Né? Por exemplo, os assírios, né, cuja capital era Nínive, os babilônios, cuja capital, né, aqui, ó, né, tinha ali a primeira cidade, né, de Babel, né, que posteriormente veio a ser Babilônia. Eu vejo que Nimrod ele lança as sementes, as raízes de vários impérios, né, que posteriormente dominaram por séculos e séculos, né, aquelas regiões ali do Oriente Médio. Mas agora no capítulo 11, nós vemos aqui uma descrição um pouco mais detalhada de algumas coisas que Nimrod fez. Porque aquela ocasião lá da Torre de Babel, né, vejam que Babel era o princípio do reino dele, né? O princípio do seu reino foi Babel, né, no versículo 10 ali. Mas aqui a gente vai ver, né, como é que foi essa circunstância, né, de Babel. O que Nimrod estava fazendo em Babel?
Capítulo 11 vai nos descrever isso. Só lembrando, meus irmãos, antes de a gente ler o capítulo 11, que Deus havia dado uma ordem, tanto lá no princípio para Adão e Eva. Qual foi a ordem que Deus deu? O primeiro mandamento que Deus deu ao homem, lá no princípio, no capítulo 1 ainda de Gênesis. Quando Deus disse assim, ó, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra, e criou o homem, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulheres criou. Quando Deus cria o homem, qual foi então o primeiro mandamento que ele dá? Aqui, ó, na sequência, e Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Era para isso? Então, frutificarem, se multiplicarem e encherem a terra. Era para se concentrarem em um único local? Não. Quando, após o dilúvio, o homem vai crescendo, se multiplicando, mas também a iniquidade foi se multiplicando, Deus decide terminar com tudo, envia o dilúvio depois do dilúvio. Quando Noé e a sua família saem da arca. O que Deus faz? Deus dá uma ordem para Noé, muito semelhante. Basicamente a mesma ordem que ele havia dado já lá no princípio. Gênesis capítulo 9, versículo 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Veja, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Ponto. Novamente, né, a mesma ordem. Então, eles eram para se espalharem, eram para encherem a terra. Não para se concentrarem em um único local. Mas, aqui em Gênesis capítulo 11, nós vemos o homem desenvolvendo tecnologias, a engenharia, sabe, essa tecnologia para construção, o homem vai desenvolvendo isso, só que decide usar a tecnologia com um objetivo mau, para se rebelar contra Deus, para desobedecer a Deus. Então, a tecnologia em si, ela é um problema? A tecnologia por si mesma não é um problema. Nós podemos fazer bom uso das tecnologias. Só que a tecnologia ela pode ser mal utilizada. Ela pode ser utilizada de uma forma pecaminosa. E é o que nós vamos ver aqui no capítulo 11 de Gênesis. Olha só, capítulo 11 de Gênesis, versículo 1 em diante. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Lembrando que a terra de Sinar foi a terra onde, né, pelo menos 4 das cidades que Nimrod edificou, né, foram construídas. Chegando ali, né, e habitaram ali. Né, e disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus. E façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um. E todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. E cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel. Porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Ponto. Então Deus agiu, né, nessa circunstância aqui, uma vez que eles estavam fazendo tudo isso, né, em rebeldia. Vejam, né? Edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, façamos-nos um nome, ou seja, né, havia aqui uma motivação de orgulho, de soberba, né, e também uma motivação de rebeldia e desobediência, quando diz ali, né, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra, sendo que Deus já havia determinado, Deus já havia dado o mandamento, que eles eram para sim crescer e se multiplicar, mas para encher a terra. E eles não queriam encher a terra, eles queriam ficar concentrados naquele local.
Então os homens, em sua soberba, orgulho, rebeldia e desobediência ao Senhor, e usando ainda das tecnologias, né, da engenharia que havia naquele contexto, né, usaram disso, né, para tentar se rebelar contra o Senhor. Então vejam que as tecnologias elas podem ser mal utilizadas. Agora, a tecnologia para construção, ela pode ser bem utilizada? Ela pode ser usada para a glória de Deus? Pode. Pode ser usada para a glória de Deus. Vejam, lá no início, né, homens ímpios produziram instrumentos musicais. Mas nós vemos nos Salmos, vamos abrir aqui o último Salmo da Bíblia, Salmo 150. Diz assim, ó: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta e louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos. Vejam, né, que tanto a harpa como o órgão, né, foi citado lá no início. Mas aqui estão, né, num salmo, né, dizendo nós sendo ordenados a usarmos desses instrumentos para louvarmos ao Senhor. Então, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Então, nós podemos usar desses instrumentos para louvar ao Senhor. Mas, né, agora eu quero começar a me aproximar um pouco mais, né, do tema, né, que é o uso da inteligência artificial. Porque o que acontece? O homem, então, ele vai desenvolvendo várias tecnologias nas mais diversas áreas. Então, faz já mais de um século, né, que foi desenvolvido, né, por exemplo, energia elétrica. E com isso, né, houve um crescimento exponencial, né, nas demais tecnologias. Eletricidade, né, esse domínio, né, da eletricidade, assim, né, trouxe um aprimoramento, né, uma rapidez muito grande na produção de outras tecnologias. Né. Posteriormente, a gente vem nessas últimas décadas, né, tem o surgimento da internet, né, já no século XX, né, e agora, por mais que já é algo, né, que já se estava desenvolvendo antes, né, ainda no século XX, né, mas onde de fato há assim, meio que uma virada de chave assim, né, no quesito de inteligência artificial, agora, né, faz poucos anos. E aí temos, né, várias inteligências artificiais. Né. Tem a do Google, né, tem o ChatGPT, e vai indo, né? São várias inteligências artificiais, né, diferentes, cada um, né, querendo estar à frente, né, do outro. E aí alguns têm medo, outros, né, e alguns medos, né, são, eu posso dizer assim, são até, não vou dizer assim, necessariamente são irracionais, né, mas para quem conhece as Escrituras, tem alguns medos que não precisaria, nós não precisaríamos estar preocupados com esse tipo de medo. Por exemplo, um dos medos, né, que o pessoal tem, né, algumas pessoas têm, né, em relação à inteligência artificial, é de daqui a pouco, né, virar uma espécie de exterminador do futuro, né, onde, né, as máquinas dominam, né, vira aquele momento de singularidade, e aí dominam tudo e, né, o homem começa a ser exterminado. Esse tipo de situação nós não precisamos temer. Por que nós não precisamos temer? Porque nós sabemos como é que acaba o mundo. Nós sabemos como é que termina. E ele não termina com máquinas dominando o homem. Então nós não precisamos ter medo dessas coisas. Para nós, que conhecemos, né, aquilo que Deus já revelou, né, sobre o contexto da segunda vinda do Senhor Jesus, nós não precisamos ter esse tipo de medo. E com isso eu não estou dizendo que o anticristo, que a besta, o falso profeta, não irão de modo algum fazer uso de alguma tecnologia, seja no sentido de inteligência artificial ou alguma outra tecnologia. Não estou dizendo que isso não vai ser utilizado de modo algum, mas, né, o ponto é que as máquinas, a inteligência artificial por si mesma,
ela, por conta própria, não vai dominar o homem, dominar o mundo, alguma coisa do tipo. E, mais estritamente agora, né, falando para o nosso contexto atual, né, sem tocar no aspecto de escatologia, e agora, né, saindo um pouco daquele contexto, né, lá, antigo, trazendo essa temática, né, para o nosso contexto do momento, contexto atual. Nós estamos tendo que lidar com algumas circunstâncias. Existem algumas situações que têm se proliferado em nosso meio e nós precisamos estar atentos e analisarmos pelas Escrituras se essas coisas são boas, se está certo as coisas como elas estão ocorrendo. Que é especialmente duas coisas. Vou trazer, pode ser ampliado isso para mais, mas eu quero trazer especialmente para duas questões. Pode-se usar a inteligência artificial, né, para a pregação do Evangelho? Pode-se usar a inteligência artificial para compor ou executar louvores ao Senhor? Essa é o ponto. Por quê? Antes ali, né, a gente tinha um baixo ali é um equipamento, né, um instrumento musical, né, que inclusive, né, diferente daqueles mais antigos, né, que a gente via aqui na Escritura, ele já funciona, por mais que ele seja um instrumento de corda, né, como já existiam naqueles tempos, mas ele é um instrumento que ele funciona com eletricidade. Uma tecnologia bem mais recente, né, assim como outros equipamentos. Né, um teclado, uma guitarra, né, tem vários instrumentos que eles vão funcionar com eletricidade. Tá ok usarmos um equipamento assim para louvar o Senhor? Óbvio. Não há problema algum. Mas agora, qual é a questão da inteligência artificial, meus irmãos? É que existem vários princípios que norteiam a forma como nós devemos adorar ao Senhor. E eu quero observar algumas coisas e nós vamos ver se a inteligência artificial ela se encaixa nisso. Porque, vamos lá, vamos focar primeiro na questão do louvor. A composição de um louvor. No momento que alguém está compondo louvor, vamos primeiramente, os salmos da Bíblia. Os salmos são o primeiro norte, né, para como o homem deve louvar ao Senhor. Como é que os salmos foram compostos? Com certeza, Davi e os outros, né, homens que compuseram salmos, com certeza o coração deles estava completamente rendido em adoração ao Senhor. Ou, em outras circunstâncias, aqueles salmos, né, de orações imprecatórias, né, ou né, qualquer outra situação, né, uma oração pedindo um livramento, né, ao Senhor, ou qualquer outra circunstância, mas era um coração completamente voltado ao Senhor. E aqueles homens estavam sendo movidos pelo Espírito Santo para escreverem esses salmos. Significa então que os louvores, né, que são compostos atualmente, né, os homens eles são movidos pelo Espírito Santo para comporem os louvores? Não. Os homens não estão sendo hoje, né, movidos pelo Espírito Santo para comporem né, louvores. Porque senão a Escritura continuaria sendo escrita. Mas isso não significa que o ato de compor um louvor não seja um ato espiritual. Então, por mais que não haja ali uma inspiração divina, da mesma forma como há uma inspiração divina em cada um dos salmos, em cada palavra dos salmos, mas por mais que não haja essa inspiração divina nesse aspecto, né, de conferir inerrância, de conferir, sabe, esse mesmo peso, né, que há na própria Escritura, mas isso não significa que a pessoa que compõe o louvor não deva estar com seu coração completamente voltado ao Senhor, em adoração, em amor, em todas as disposições que a Escritura, né, nos apresenta, nos ensina como deve ser o coração de um adorador ao Senhor. E aí entra o aspecto, a inteligência artificial, ela pode adorar a Deus? A inteligência artificial, ela consegue crer
em Deus. Ela consegue, sabe, se alegrar com os que se alegram, se entristecer né, chorar com os que choram. Como é que é a questão das emoções, né, os sentimentos da inteligência artificial? Ela tem sentimentos? A inteligência artificial tem emoções? Não, meus irmãos. Jesus morreu para remir a inteligência artificial? Não. Então, a inteligência artificial ela não está apta, não está capacitada para adorar ao Senhor, portanto, ela não é apta para compor e nem executar um louvor ao Senhor. Da mesma forma como não poderia, né, ser usada para compor um sermão, uma pregação. Porque todos esses atos devem ser feitos por quem? Por aqueles que adoram a Deus. Deus está procurando o quê? Deus ele está apenas procurando palavras bonitas. Porque sim, compor, né, um texto, vamos pegar um exemplo, uma música composta por inteligência artificial. Ela pode ser uma música bonita de se ouvir. Ela pode ser uma música assim que, né, com uma voz assim, perfeita. Ela pode ser uma música com uma letra, né, que, aliás, existem muitos, né, hoje em dia o pessoal cria ali por meio de inteligência artificial louvores baseados nos salmos, ou seja, o salmo cantado. É a própria palavra de Deus cantada. Mas qual é o problema aí? O que Deus está procurando? Deus está procurando apenas palavras? Vamos abrir um texto aqui em Mateus capítulo 15. Será que Deus procura apenas palavras no que tange a adoração? Ou Ele procura algo mais? Mateus capítulo 15, versículo 1 em diante, diz assim: Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então vejam, meus irmãos, alguém que se achega a Deus, alguém que vem, se qualquer um de nós, se eu chegar aqui e eu começo a cantar ao Senhor, e saem palavras bonitas, a gente estava hoje aqui cantando, nós cantamos 2 louvores ao Senhor. Mas se essas músicas que nós cantamos, elas estão apenas saindo dos nossos lábios, mas o nosso coração está longe do Senhor, o meu coração está lá, pensando, né, no carro que eu comprei, está lá pensando na conta que eu tenho que pagar, eu estou lá, né, pensando daqui a pouco em qualquer outra coisa, qualquer outra bobagem, em vez de estar focado no Senhor. Mas a minha boca, né, por causa que o meu cérebro é capaz disso, daqui a pouco consegue estar ali executando a música. Mas o meu coração, a minha mente estão em outras coisas. Ou seja, nesse momento eu estou adorando ao Senhor? Apenas os meus lábios, né, estão proferindo louvores ao Senhor, como diz aqui. Este povo se aproxima de mim com a sua boca, me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o que se conclui? Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Essa adoração, meus irmãos, que
que apenas, né, parte dos lábios, mas que não tem a participação do coração, é uma adoração que é vã, uma adoração que é vazia. Portanto, pode algo vazio, algo vão, agradar a Deus? A inteligência artificial consegue compor um louvor ou executar um louvor com o coração? A inteligência artificial nem tem coração. Então, como é que a inteligência artificial poderia executar um louvor com o coração? Ou compor um louvor com o coração, né? Realmente em adoração a Deus, para a glória de Deus? Não. Vamos abrir aqui outro texto. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler um pouquinho antes, vamos ler desse versículo 1. Tá? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E olha só aqui o versículo 5, que é o versículo chave, quero que os irmãos prestem bem atenção. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. O que acontece, meus irmãos? Quando a inteligência artificial compõe um louvor, ou executa um louvor, o que é isso ali, meus irmãos? Isso ali é uma aparência de piedade. Porque é algo piedoso louvar a Deus? Com certeza. Com certeza é algo piedoso nós adorarmos a Deus, nós louvarmos a Deus. Mas quando isso é composto ou executado por uma inteligência artificial e não por um homem com um coração que adora a Deus e que deseja glorificar a Deus, isso é algo vão e isso é apenas uma aparência de piedade. Se homens profanos assim, se homens, como diz aqui, traidores, obstinados e tal, eles podem ter apenas uma aparência de piedade, quanto mais uma máquina, quanto mais uma inteligência artificial. Que tal, né, se a gente pegasse e botasse aqui um robô para pregar? Estaria correto isso? Ou botar, né, os robozinhos lá, né, para executar o louvor, que é para tocar né, pegar aqueles bem, né, tecnológicos assim, ó, e executar a música, que é, né, tocar o louvor e tal, né, cantar, tudo, deixar. Que tipo de adoração seria essa? Que tipo de culto seria esse? Um culto completamente vazio. Um culto que teria... Se for, né, quando eu digo robô, imagina agora aqueles robôs, né, que tem, de fato, né, aquela pele, né, ou seja, é a aparência de uma pessoa, assim, né. Vê, parece uma pessoa. Daqui a pouco tem, não, mas é a voz de uma pessoa. Tem a aparência de uma pessoa. Está ali cantando bonitinho, um salmo, né? Tudo foi composto por inteligência artificial, executado. E aí? Isso é adoração? Isso não é adoração. Porque a adoração envolve o coração. E a inteligência artificial ou um robô não tem coração. A adoração a Deus, o louvor a Deus envolve a nossa alma. É um ato da alma. É um ato de todo o nosso ser. Deus procura o quê? João capítulo 4, versículo 23 e 24. Mas a hora vem e agora é,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Isso pode ser feito pela inteligência artificial? Adoração em espírito e em verdade? Não pode, meus irmãos. Então, o que acontece ultimamente, meus irmãos, tem proliferado, assim, olha, demais, canais no YouTube com louvores, seja muitas vezes até mesmo versículos bíblicos, porções bíblicas cantadas, ou louvores completamente novos, compostos por inteligência artificial. E muitas vezes são releituras de louvores que já existem. Né? Às vezes tem um louvor que está, né, uma pessoa, um homem, compôs e executou. E aí, aquele louvor, né, explode assim. Daqui a pouco tu já vai ver, na semana seguinte, ou às vezes no dia seguinte, já vai ver em vários canais aquela versão de tudo que é tipo de ritmo e tal, com vozes diferentes, pessoas diferentes cantando e tal. E aí tu vai olhar, tão rápido assim, já gravaram, já fizeram, né? É porque pegaram com base naquela composição original, naquela execução original, e a inteligência artificial trabalhou em cima e fez uma releitura daquilo. E muitas vezes modifica a forma, modifica a letra, né? Outras vezes, mas independente. A inteligência artificial está ali executando o louvor. E aí como é que fica? Sabe? E aí, alguém pode ser edificado, né, por meio disso. Aqui eu vou chegar num ponto, tá? Uma pessoa até pode ser edificada, tá? Eu não vou negar que Deus não possa usar algo que foi produzido por inteligência artificial para edificar alguém, né? Porque, vamos lá, olha o que Paulo diz lá aos Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 14 em diante. Aliás, perdão, versículo 12 em diante. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, olha só, está falando de quem? De irmãos no Senhor, ou seja, de homens salvos, crentes, verdadeiros. Muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então, por isso, né, que ele diz que o que aconteceu com ele, especialmente suas prisões, lá no versículo 12, contribuíram para maior proveito do Evangelho. Porque os irmãos se animaram, né, a pregar com mais veemência, mais confiança a palavra do Senhor. Só que olha o que ele diz também, no versículo 15. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, ou seja, como ele diz ali, por contenda, né? Motivo de contenda. Por contenção, não puramente. Ou seja, não havia pureza no coração de alguns. E ele disse, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Vejam, havia alguns que estavam falando de Cristo, mas não era com sinceridade. Como diz ele, não era puramente, não era, né, olha só, era por motivos terríveis, por inveja, como diz no 15, por contenda. Esses eram os motivos que estavam levando alguns a pregar o Evangelho. Esses eram crentes genuínos? Com certeza não. Mas eles estavam pregando. E aí, poderia alguém ser edificado, até salvo por meio dessa pregação? Sim, Deus poderia usar, mesmo um homem, né, que estava ali, se ele estivesse pregando o Evangelho, mesmo que
o coração dele estivesse todo errado diante de Deus, mas Deus poderia usar aquela pregação para edificar ou até mesmo converter alguém. Tanto é que olha o que Paulo diz. Vou ler novamente 16, né? Depois prosseguir. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então, o que acontece? Deus poderia usar até mesmo, né, homens que estavam pregando o Evangelho nessas circunstâncias tão terríveis aqui. Agora, então, Deus pode usar, se Ele quiser, né, uma música composta por inteligência artificial, um salmo, né, tal, feito por e alguém ser edificado por meio disso? Sim, pode. Se Deus quiser fazer isso, Ele pode. Mas é correto um crente que tem conhecimento, que tem ciência, fazer uso dessas coisas? Não. Porque é correto um crente pregar por motivo de inveja? Não. É correto pregar de maneira impura, como foi descrito ali, né, que alguns estavam fazendo? Querendo, sabe, promover um mal por meio daquilo? Não, é óbvio que não é correto. Então, da mesma forma, não é correto tu fazer uso de algo que tu sabe que, sabe, não é produzido por alguém que tem um coração, que tem alma. Da mesma forma como nós não temos o critério de muitas vezes assim, quando nós temos o conhecimento que alguém que compôs um louvor, essa pessoa se desvia dos caminhos do Senhor. Essa pessoa apostata da fé. Qual é a atitude que normalmente nós temos em relação a esses louvores? Nós paramos de ouvi-los. Nós paramos de usá-los na adoração, no culto. De maneira semelhante, meus irmãos, quando nós temos ciência de que o louvor não foi produzido, não foi feito dentro dos critérios que a Escritura nos apresenta, nós não vamos fazer uso dele. Se ele foi composto por uma pessoa, e aí nós vamos saber, aquela pessoa lá, no final de contas, ele é um ótimo compositor, mas ele não é crente. O irmãozinho lá da igreja tal pediu, né, para o cara lá, que é um profissional na área da música e tal, compor aquele louvor. A gente vai fazer uso desse louvor? Não, não vamos fazer. Por quê? Porque ele não foi composto por um crente. E ele deve ser. Deve ser. Porque o louvor, ele é um ato de adoração. Ele deve ser um ato de adoração em todo momento, em todo o processo. Desde o processo de composição até o processo de execução. Então, tanto nós não podemos pedir para um incrédulo compor um louvor, e daí nós, crentes, usarmos esse louvor composto por um incrédulo na adoração ao Senhor, e nós também não podemos, daqui a pouco, né, tem um irmãozinho bem talentoso, mas que ele não sabe cantar, não sabe tocar e tal, mas ele vai lá e chama um amigo dele, descrente, para vir, né, tocar na igreja, né, porque o amigo dele tem uma voz bonita e sabe tocar. Tá certo isso? Não, com certeza não. Então o louvor, ele deve ser tanto composto como executado por crentes. E deve ser um ato de adoração ao Senhor. Vamos abrir aqui agora Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Versículo 18 ao 20. Efésios 5, versículo 18 ao 20. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai,
em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A inteligência artificial pode fazer isso? De modo algum. Somente filhos e filhas de Deus podem fazer isso, meus irmãos. Então, olha só, o que é dito aqui, primeiramente, né, está em conexão com aquilo que a gente já vinha recém tratando, né, sobre o uso da bebida alcoólica. Não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. A inteligência artificial não pode, primeiramente, ser cheia do Espírito Santo. Ela não está apta, capacitada a isso. Então nós devemos fazer o quê? Nós devemos buscar ser cheios do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo, como diz aqui. E aí, quais são essas formas de nós nos enchermos do Espírito Santo? É falando entre vós. Vejam que aqui está, né, trazendo a questão para um aspecto pessoal. São homens e mulheres de Deus que vão fazer o quê? Falar entre vós, ou seja, entre nós. Nós vamos falar uns aos outros, edificando uns aos outros. Como? Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Entre nós. Não é terceirizando para alguém de fora da igreja, seja o incrédulo, seja, pior ainda, né, a inteligência artificial, uma mera máquina, uma mera tecnologia. Dando sempre graças. E outra coisa, né? Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, como é que o louvor deve ser executado? É com o coração. Por quê? Porque Deus procura não apenas por palavras de adoração. Palavras de adoração Ele tem daqueles cuja adoração é vã. Lá tem palavras de adoração. Não é? Jesus não disse, em vão me adoram? Então, ali tinham palavras. Poderiam ser as palavras mais bonitas. Podem ser as próprias palavras dos salmos bíblicos. Mas se não há coração, não há aquilo que é essencial. Então, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, vamos lá para Colossenses, capítulo 3, versículo 16 e 17, que é muito semelhante a essa passagem de Efésios. Colossenses, capítulo 3, versículo 16 e 17. Olha só, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. A inteligência artificial pode ser cheia de graça, cheia da graça do Senhor. Não. Então, meus irmãos, a inteligência artificial ela é um mero instrumento, uma mera tecnologia, que existem circunstâncias onde ela pode ser usada. Da mesma forma como alguém vai fazer, por exemplo, uma pesquisa num livro, vai fazer uma pesquisa na internet, só pode usar uma inteligência artificial para fazer uma pesquisa. Para quê? Para ter informações, meras informações. E com base nessas informações, aí, essas informações que tu poderia ter por meio de algum livro, poderia ter por meio de uma outra pesquisa, de outros meios, mas para por aí. Agora, com base nessas informações, nós devemos, seja desenvolver, né, o que for desenvolvido, especialmente naquilo que se relaciona às coisas de Deus. Mas agora, entregar, né, e pedir para a inteligência artificial compor o louvor para mim aí, baseado... Não, peraí. Como assim? Faz o esboço do meu sermão aqui. ChatGPT aqui, ó. Com base no salmo tal, né? Como é que eu poderia fazer uma pregação assim? Ele pega todos os critérios ali e tal, e ele te dá um... Construa para mim um esboço de um...
Ele pode fazer isso? A inteligência artificial tem a capacidade de fazer isso? A capacidade a inteligência artificial tem. Daqui a pouco de fazer um esboço de sermão melhor do que de muitos pastores por aí. Mas a pregação ela é mera informação? A pregação não é mera informação, irmãos. Jamais será. A pregação ela também é um ato de adoração por parte do pregador a Deus. E a inteligência artificial, mais uma vez, não é um ente que pode adorar. Primeira Coríntios, eu não li todo aqui o texto, né? Deixa eu ler novamente o 16 e depois o 17, que eu não li ainda. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, Colossenses 3, 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. As palavras que a inteligência artificial compor, ela vai poder fazer isso em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai? Não, ela não tem a capacidade de fazer isso, meus irmãos. Somente nós, crentes, podemos fazer isso, meus irmãos. Porque mesmo um incrédulo também não poderia fazer isso. Agora, continuando. 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 ao 3. Diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, olha isso, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Isso é inteligência artificial, meus irmãos. A inteligência artificial ela é semelhante ao metal que soa. A inteligência artificial é semelhante ao sino que tine. Mas nós devemos ser como metal que soa ou como sino que tine? Não. Tudo que nós fizermos deve ser feito com amor. Algo que a inteligência artificial não está capacitada a fazer. E jamais estará. Por mais que a inteligência artificial seja desenvolvida, agora com o computador quântico vai ficar exponencialmente mais poderoso, jamais a inteligência artificial vai poder ser apta a ter sentimentos, emoções, e poder adorar, e poder crer, e tudo mais. Esses atos só podem ser feitos por quem tem uma alma, por quem foi criado pelo Senhor. E jamais poderá ser feito pela inteligência artificial. Então, ela, por mais desenvolvida que ela venha a ser, ela sempre vai continuar como um mero metal que soa, um sino que tine. E nós não podemos ser assim, e isso por si mesmo de nada vale diante do Senhor. Então, o metal, nós podemos fazer uso de um metal que soa? Podemos fazer uso de um sino que tine? Sim, podemos fazer uso. Podemos fazer uso de instrumentos musicais? Podemos. Só que, quando entregamos aquilo que é papel nosso, porque vejam, quando alguém pega um instrumento musical ele toca por si, ele toca sozinho, ou é alguém que está ali tocando as cordas e até mesmo afina as cordas? Tal. A pessoa está tocando. É uma pessoa que está conduzindo e tocando aquele instrumento. Agora, quando simplesmente algo é delegado para a inteligência artificial, isso é, como nas palavras que eu estava ouvindo ontem, até eu postei no grupo da igreja, um vídeo ali, curto ali, uns 10 minutos mais ou menos, do John Piper. Nas palavras do John Piper, é perverso.
É perverso, porque é perverter a adoração. É perverter a pregação. Sabe, usar, né, da inteligência artificial para compor uma pregação, um sermão, um estudo, né, para fazer a parte do pregador. Para compor ou executar um louvor. Que é aquilo que nós já vimos aqui em Colossenses, em Efésios, que é papel nosso. Nós devemos falar uns aos outros com salmos, cânticos, hinos. E aí aqui diz assim, ó, versículo 2 agora, 1 Coríntios 13, 2. E ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, todo o conhecimento, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Então não é nada diante de Deus um louvor ou mesmo uma pregação composta por inteligência artificial. Isso não é nada, não tem valor algum diante de Deus. E versículo 3, e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então vejam, não há proveito real, meus irmãos, nessas coisas. Especialmente no que toca ao culto a Deus. A gente pode usar a inteligência artificial no nosso trabalho, lá e tal, né, naquilo que envolve, sabe, como uma ferramenta, uma tecnologia, né, que torna muitas vezes mais rápido, mais prático, mais automático, né, várias tarefas e serviços. Ok. Mas agora, no que tange a adoração a Deus, não. No máximo, né, como um mero meio, uma mera ferramenta de informação. E nada além disso. No momento que eu substituo aquilo que é do homem, aquilo que Deus, que é conforme a graça e a capacitação, os dons que Deus nos dá, e a gente pega e simplesmente acha que uma inteligência artificial pode fazer, né, aquilo que é papel de quem recebe os dons e graças do Senhor, se está indo ladeira abaixo. Né? Se está, sabe, indo por um caminho de trevas. E que possamos ser iluminados, né, pela palavra do Senhor. A hipocrisia é algo que aparenta ser aquilo que não é. E é exatamente isso que é o que é a inteligência artificial. Aparenta, né, ser algo, mas que não é na realidade. E do que é que Deus se agrada? Lá no Salmo 51 já nos diz, Deus se agrada da sinceridade no íntimo. Deus não está atento apenas às aparências. Deus, ele quer a verdade, a sinceridade. Por isso que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Baseados na sua palavra, nos princípios da sua palavra. E a inteligência artificial ela não pode obedecer. Ou ela pode obedecer a Deus? Sabe, são vários questionamentos que eles não fazem nem sentido. É a mesma coisa que você sabe dizer que esse caderno, se ele pode obedecer a Deus ou não. Ele pode adorar, pode obedecer? Não, não pode. Assim como a inteligência artificial também não pode. Continuando, 1 Coríntios 14 agora, olha só, versículo 7. Ao 9. Diz assim, ó, da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, olha que interessante, né? As coisas inanimadas. A inteligência artificial, ela é um ente animado ou inanimado? Inanimado. Por quê? Qual é a diferença entre algo inanimado e algo animado? Inanimado é que tem alma. Aliás, que não tem alma. Inanimado.
que não tem alma, ou seja, que não tem vida. Ou não é vivo ou não tem alma. É saber esses dois sentidos. A inteligência artificial é algo vivo? Não. Tem alma? Não. Então, mas ela produz som? Pode produzir. Né? Inteligência artificial pode produzir som. Da mesma sorte, as coisas inanimadas que fazem som. Seja flauta, seja cítara, né? E não acrescentando a palavra do Senhor, mas aplicando aos nossos dias a inteligência artificial. Se não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta, mas vejam, né? Como se conhecerá o que se toca, mas quem é que está por trás tocando? Uma pessoa. A cítara e a flauta não se tocam sozinhas. Só que é interessante, né? A inteligência artificial ela pode ser comandada para executar. Eu acho que ela vai obedecer um comando, mas ela vai poder, ela tem essa capacidade de executar sozinha. A pessoa dá lá, faz o pedido ali, e ela executa. Mas, vamos lá, versículo 8. Porque se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Ok, o contexto aqui estava falando do dom de línguas, a questão de que os dons eles precisam ser feitos para a edificação da igreja, né, precisam ser usados, né, para a edificação da igreja. E então, se o dom de línguas, né, alguém está ali falando em línguas estranhas e não houver interpretação, as pessoas não entenderão o que se fala e, como diz aqui, estareis como que falando ao ar. Só que esse é o ponto. A inteligência artificial, quando ela executa um louvor, por exemplo, a realidade é que é como se ela estivesse falando ao ar. Por quê? Porque é algo vão. É algo que, uma vez que não tem todos esses requisitos necessários de um adorador, é algo completamente vazio. Por isso, como que falando ao ar. Eu vou entrar num outro aspecto agora, meus irmãos. Oração. Eu falei aqui, né, de louvor. Eu falei sobre a pregação. E oração. Que tal a oração composta por inteligência artificial? Como é que seria isso? Vou pedir para o ChatGPT compor para mim uma oração, né, que contenha tais e tais elementos e tal, né, que seja baseada posso até selecionar algum salmo específico da Bíblia, né, ou que tenha princípios contidos no Evangelho de Marcos, né, e tal. Ele vai me compor uma oração? Vai, mas aquilo é uma oração? Aquilo não é uma oração, irmãos. Porque oração não são meras palavras. Eu posso falar, né, fazer uma oração toda bonitinha. E aquilo diante de Deus, Deus nem ouvir. E então não é uma oração, porque oração é falar com Deus. E aí, para falar, o falar não é simplesmente palavras. Até mesmo porque nós vemos na Escritura, né, que, por exemplo, nós não sabemos pedir como convém, né, mas o Espírito intercede por nós, como diz aqui, ó, Romanos 8, versículo 26. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vejam, muitas vezes quando nós estamos orando ao Senhor, nem saem palavras da nossa boca.
Muitas vezes a oração nem se expressa em palavras. Se até o Espírito Santo é dito aqui que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que dirá, né? Quantas vezes a nossa oração também não é semelhante. Muitas vezes a nossa oração diante de Deus, ela, não vou dizer nem que seja o todo da oração, mas pelo menos em alguns momentos a oração ela é um gemido que rasga os céus até o Senhor. Pode uma inteligência artificial fazer isso? Pode uma inteligência artificial orar a Deus? Se ela não pode orar a Deus, é óbvio que ela não pode compor uma oração. Ou vai se orar com palavras emprestadas de uma máquina, de uma mera tecnologia, por mais desenvolvida que seja. Então, meus irmãos, tudo o que se relaciona à adoração, pregação, louvor, oração, sabe, nós podemos concordar com um irmão que ora, nós podemos dizer amém a um irmão que ora, mas se eu puser uma inteligência artificial, rodar uma oração, e aí tá lá, daí, né, pega uma voz bem bonita, a inteligência artificial vai lá e compõe tudo, né, faz ali a oração conforme, né, os dados que foi colocado, né, que ela compusesse, e ainda, né, ainda coloca, né, para ela executar aquela oração, né, com uma voz, né, daí fica... Ela vai conseguir fazer isso? Ela vai conseguir fazer isso. Imagina, nós poderíamos dizer amém quando a inteligência artificial tivesse concluído? Não, porque aquilo não foi uma oração. Não poderíamos dizer amém. Então olha, sabe como essas questões todas, e é interessante, né, que eu vejo, aliás, eu não vejo, esse que é o ponto, quase ninguém tem falado sobre isso. Parece que todo mundo está começando a entrar num amortecimento, numa falta de discernimento espiritual, né? A não ser que daqui a pouco, né, tem um monte de gente produzindo, né, e as próprias inteligências artificiais aí das plataformas, né, não estão permitindo o alcance, né? Daqui a pouco, né, vai saber, né? Não duvidaria também, né? Tem um monte de pastor pregando, falando e tal, mas, né, tipo, fica tudo... Mas não sei, né? Pode ser, mas eu creio que realmente é uma falta de discernimento por parte de muitos, e por isso que é um assunto que não tem sido muito discutido, muito falado. Talvez porque o contato que eu já tive com vários pastores, meus irmãos, a maioria está bem desligada em relação a essa questão. Tem muitos que eu tenho, né, o pessoal tem usado assim, em excesso. Tudo que é tipo, né? E meus irmãos, infelizmente, alguns têm feito uso, até mesmo desavisados. Porque qual é o ponto? Hoje em dia tem tanta coisa feita por inteligência artificial, que às vezes, e o negócio já está tão bem feito, que às vezes nem se tem muita noção do que é realidade, do que são pessoas de fato, né, seja cantando, ministrando um estudo, alguma coisa, e uma mera inteligência artificial fazendo aquilo. E aí a pessoa vai lá e já perdeu a noção já do discernimento do que é a realidade. Do que é uma música de fato, né, executada por alguém, sei lá, o Fernandinho, o Azaf Borba, né, o Lázaro, Fernanda Brum, sei lá, né, Cassiane, e um nome, né, aleatório, né, que está ali, né, tipo, ministério, daí tem um nome. E aí tu vai olhar assim, daí não tem filmagem alguma, não tem nada, é só, né, ministério, não sei claro. Ministério evangelístico, né, sol nascente. Aí cheio de música e tal. Aí tu vai olhar tudo composição de inteligência artificial. Só que o que acontece, meus irmãos? Fiquem ligados então em relação a isso. Fiquem vigilantes em relação a isso. Quando olhar ali no YouTube, primeira coisa, viu uma música, pode ser o salmo cantado.
Está sendo cantado por uma pessoa de fato ou é inteligência artificial? Olha, primeira coisa, vai lá na descrição do vídeo. Muitas vezes está lá. Muitas vezes o próprio que pediu ali para a inteligência artificial fazer, ele colocou na descrição que foi composto por inteligência artificial. Mas tu já sabe, mas tem alguns canais, tem alguns meios aí que não tem colocado. Então nós precisamos estar atentos. Então é bom nós, assim como nós já fazíamos, uma pesquisa, buscávamos saber quem são as pessoas, quem é o grupo aquele ministério de louvor que está cantando aquela música. Podemos cantar a música deles? É um povo crente no Senhor? São hereges? Como é que é? Fazem parte de uma seita? Como é que é a vida dessas pessoas? São crentes de verdade? Têm um bom testemunho ou não? Se nós já buscarmos saber sobre a vida, sobre a doutrina daqueles que nós cantávamos e ouvíamos os louvores até então, hoje nós temos um adicional. Tem a inteligência artificial que tem, quem sabe, composto bem mais do que porque a velocidade de composição é muito maior. Olha o tempo que uma pessoa leva para compor e a facilidade que é para só botar ali as coisas e pedir a inteligência artificial fazer. Então a velocidade de produção musical hoje em dia da inteligência artificial pode ser muito maior do que a dos homens. E nós vamos precisar de discernimento. Que Deus nos dê essa graça. Queria pedir aos irmãos, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse assunto? Uhum. O salmo do cantado. Eu achei que salmo cantado, todos fiel à palavra, mas era tudo igual. E eu estava aí eu vi que estava lá passando pelo Instagram e tinha um cantor que coreano cantando música cristã. Aí não, muito perfeito. Eu desconfiei que era muito perfeito, porque não é cantor, não é cantor. E aí, aquele cantor pessoal, não era louvor, Uhum. Aí, depois, a mesma, uma hora eu estava procurando vídeo para comentar, o nome é Índio de Cristo. Foi criado uma família para ele. Foi criada uma família, ele tem fotos dele, o pai e a mãe, e aí criaram uma família do cantor que ele fala. E aí, agora eu quero assim, é um cantor gospel virtual criado para levar a mensagem do amor de Deus através de músicas de adoração modernas, emotivas e cinematográficas. Elas também tocam a alma com produções visuais inspiradoras. Tudo criado com excelência para impactar vidas e aproximar corações de Cristo. Totalmente virtual. Sim. Eu me lembrei dele. Uhum. E realmente, eles queriam. Tem uma pessoa por trás disso que queria, e ainda, tem a proteção de imagem. Sim. Uhum. Quando tu vê como, sabe, as coisas têm ido para um rumo assim bem complicado, né? Porque quando tu pega, sabe, pregadores, mais antigos, vou pegar, por exemplo, um David Wilkerson, dentre outros,
sabe, e especialmente naqueles homens, né, tipo, pega ali os heróis da fé, né, e tal, né, qual é o foco, né, para que a obra de Deus, né, possa ir avante? Como é que nós podemos, sabe, evangelizar e pregar, e as pessoas serem alcançadas, né? Quais são os meios para isso? Né? Nós vamos orar, nós vamos buscar no Senhor a unção que vem de Deus, sabe? E por quê? Porque nós entendemos, né, que não é um mero convencimento intelectual a conversão de alguém. Precisa haver demonstração de espírito e de poder. Como é que isso pode ser feito, sabe, por inteligência artificial, sabe? Então, assim, se Deus, por misericórdia, quiser usar, né, na circunstância, porque Deus faz o que ele quiser, ele usou um jumento para falar, uma jumenta para falar com Balaão, então ele pode usar o que ele quiser, né? Mas uma coisa, assim como aqui, Deus pode ter usado ali em Filipenses, né, aqueles homens, mesmo com uma intenção má, errada, Deus pode ter usado aquilo para beneficiar alguém. Então, se Deus quiser usar isso para a glória dele, para o proveito de alguma alma, isso é com Deus. Mas agora, nós devemos fazer aquilo que está ordenado na Escritura. E não, sabe, ficar atribuindo coisas e achar que por meio dessas coisas, né, sabe, que isso é um meio apropriado, né, correto, seja para evangelização, ou culto, ou qualquer coisa do tipo. Pode ir. Eu perguntei pro chat. Eu tenho uma pergunta pessoal. Você crê em Jesus? Aí, chat, essa é uma boa pergunta. Eu não tenho crenças pessoais nem fé, porque eu não tenho consciência ou espiritualidade própria. Mas eu conheço muito bem quem é Jesus. Se quiser, posso conversar com você sobre isso, ou sobre fé. Aí eu quero saber se você aceita Jesus. Aí, eu, como inteligência artificial, não posso aceitar Jesus, porque não tenho alma, fé, livre ou vida espiritual. Essas são perguntas exclusivamente para humanos. Mas eu respeito profundamente Jesus e reconheço o impacto transformador que ele tem na vida de quem crê. Olha só, e se o ChatGPT tivesse dito tudo ao contrário? Ele tivesse dito sim, creio, né? Bato, aceito. Significa que isso seria verdade? Não. Seria uma mentira. Ele teria, exatamente, foi programado para dizer, para responder aquilo que tu queria que ele ouvisse, aquilo que ele queria que tu ouvisse. Então a questão é, ainda a inteligência artificial está dando uma resposta um pouco mais sincera, né, um pouco mais verdadeira, né, de acordo com a verdade da realidade do que é. Mas daqui a pouco a programação da inteligência artificial pode ser simplesmente para conduzir as pessoas a um engano e ela fazer de conta que sim, que crê, que pode, né, mas tudo é algo meramente simulado, podemos dizer assim, hipócrita, que tem forma de piedade, tudo isso, né? Ou seja, mas por enquanto é isso aí, a realidade, né? Muito... de um louvor que não é louvor, para alguém que não crê. Exatamente. Para algo que não crê. Exatamente. E que nem tem capacidade de crer. Né? E eu queria fazer um comentário, né, em relação a que eu vi esses dias, né? Uma pessoa compartilhou comigo uma música feita por inteligência artificial. E aí, logo abaixo daquele vídeo da inteligência artificial, daquela música feita por inteligência artificial, tinha alguns shorts relacionados, assim, né? Aquela música. E aí tinha pessoas de verdade, assim, né? Não sei se irmãos na fé, né? Provavelmente irmãos na fé, tocando aquele louvor, assim, de verdade, assim, né? Executando aquele que foi criado pela inteligência artificial. E aí eu fiquei, assim, daí com uma outra, entra numa outra preocupação, né, entre aspas, né, de
quantos louvores, talvez, né, que agora, a partir de agora, talvez vão começar a ser cantados por pessoas de verdade e que estão sendo criados por inteligência artificial. Sim, mas é aquilo que eu comentei, né? A inteligência artificial ela não deve nem executar e nem compor, né? Ou seja, o louvor não é para ser nem composto e nem executado. Ou seja, o executar é o que nós podemos, por exemplo, ver a música no YouTube. Uma música no YouTube, né? Ela foi ali criada, mas no momento que tu põe ela para rodar, ela está sendo executada, né, por inteligência artificial. Mas agora ela pode ter sido composta, né, composta por inteligência artificial, e daqui a pouco aqui na igreja a gente resolve que vamos cantar aquela música lá que foi feita pela inteligência artificial. O que acontece? Nós vamos estar cantando uma composição, mas que não deveria ter sido, né, nós não deveríamos usar, nós executarmos, nós cantarmos, louvarmos, se utilizando de algo que foi composto por inteligência artificial. Né? Foi a marca que eles fizeram música de inteligência artificial para cantar, no caso, que era o tema da marcha esse ano. Ah, o tema da marcha era aqui de Capão? A música feita por inteligência artificial. Aqui de Capão, a marcha, a música da marcha foi feita por inteligência artificial. E aí, que tal? Que tal? É atual o que eu estou falando? Que Deus abra os olhos, que Deus dê discernimento, sabe, às igrejas, né, aos pastores, às congregações, né, que Deus dê discernimento, que Deus abra os olhos, né, desse povo. E Deus nos capacite, né, a identificarmos, né, aquilo que é santo, né, daquilo que é profano, aquilo que é, sabe, que deve ser usado, né, aquilo que deve ser utilizado para o uso, né, do Senhor, do seu culto, né, e aquilo que não deve ser utilizado. Que Deus nos dê essa graça. É o facilitador. Sim. Ah, e uma outra coisa, só para finalizar, eu lembrei aqui de um assunto que eu queria também trazer nessa questão, assim, que é o pecado de muitos ao fazer uso da inteligência artificial. Sabe qual é o pecado? O pecado da preguiça. O pecado da preguiça. E aqui é que eu queria entrar num ponto, porque tem uma palavra lá de Jeremias. Deixa eu pegar aqui. Jeremias 48, versículo 10. Só a parte A do versículo, só a primeira parte. Porque o contexto aqui era um contexto de guerra, né? Mas o princípio contido aqui na primeira parte do versículo 10, né, que diz assim, ó, maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. Tá? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. Esse termo, fraudulosamente, ele traz uma conotação de quê? De negligência, de falta de diligência. Ou seja, de preguiça. E é interessante que lá em Provérbios, essa mesma palavra que foi traduzida aqui por fraudulosamente, ela vai aparecer lá em Provérbios nesses contextos de preguiça. Não traduzida como preguiça, tá? Mas em versículos onde o contexto é um contexto de preguiça. Eu vou pegar aqui algumas dessas passagens, tá? Olha só. Primeiro, Provérbios capítulo 10, versículo 4. O que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Então ali aquela mesma palavra que foi traduzida lá como fraudulosamente, aqui foi traduzida como displicente. Ou seja, lá também poderíamos traduzir, né? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor displicentemente. Com displicência. Então, aqui, que trabalha com mão displicente, empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Outro texto de Provérbios. A mão dos diligentes dominará, mas os negligentes serão tributários. Provérbios 12, 24.
Aqui então, né, aqui foi traduzido como negligentes. Mas os negligentes serão tributários. Agora, outro texto de Provérbios, 19:15. Olha isso. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente, que foi traduzido, né, aquele mesmo termo foi traduzido como indolente. A alma indolente padecerá fome. Então, a preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente padecerá fome. Então, vejam que ela é basicamente um sinônimo de preguiça. E o que é dito? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, indolentemente, displicentemente. Ou seja, fizer a obra do Senhor de maneira preguiçosa, negligente. Tem uma tradução que fala relacionamento. Relaxadamente, tem uma tradução. Então, ou seja, o princípio, né, pelo qual nós devemos, trabalhar para o Senhor, é como? É com preguiça? Não, pelo contrário. Vou aqui abrir 2 textos e a gente finaliza. Como é que nós devemos atuar na obra do Senhor? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E, para finalizar, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 8. Diz assim, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 a 8. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento. Mas vejam, só ressaltando aqui o início, né? Vós também, pondo nisto mesmo o quê? Toda a diligência. Ou seja, nós somos chamados ao quê? A sermos diligentes. Completamente diligentes. Acrescentai à vossa fé a virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança a paciência, a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal. E ao amor fraternal o amor, porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos e nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas muitos têm preferido o caminho mais fácil. Em vez do caminho estreito, caminho difícil, tem preferido o caminho largo, da facilidade que a inteligência artificial pode dar. Delegando coisas à inteligência artificial que é abominável ao Senhor que seja delegado a ela. Então que Deus nos livre disso, meus irmãos. Que Deus nos dê a graça de sermos cada vez mais diligentes e abundantes na obra do Senhor. Amém, meus irmãos?